Olá! Hoje iremos tratar de estatísticas envolvendo a pandemia do Covid-19 numa cidade do interior do Maranhão. Os dados aqui expostos foram levantados a partir de informações repassadas pela Secretaria de Saúde do município. Pelo nome do nosso município ser Santa Inês, esse era o nome do nosso banco. Depois de atachado, vamos ver quais são as variáveis que compõem esse nosso banco. Ele é composto pela data e pelo número de dias, desde o primeiro boletim epidemiológico. O número de casos confirmados, o número de óbitos referentes ao Covid-19, o número de casos novos, que são aqueles casos que foram descobertos em determinado dia, o número de notificados, o número de casos descartados, que são aqueles que fizeram os testes, mas deram como negativo, o número de casos acompanhados, que são aquelas pessoas que notificam a prefeitura e que a prefeitura intervém de alguma forma sobre o indivíduo, o número de casos internados pelo Covid-19, o número de casos recuperados, o número de testes, o número de casos testados e o número de ativos, que são aquelas pessoas que estão como confirmados, mas ainda não são nem recuperados ou em óbito. Para tratar de uma análise mais gráfica, podemos tratar do nosso pacote ggplot 2, que vai nos dar uma ideia mais intuitiva a partir de outros pacotes afins a ele. No caso, utilizaremos o pacote ggplot 2 e o pacote plotly, que é um avanço do ggplot 2. Então, depois de instalados, vamos ler essas duas bibliotecas. Então, pela gramática dos gráficos, a primeira camada que que deve ser feita é a camada dos dados. Então, utilizaremos o comando ggplot e utilizaremos nosso banco de dados e as nossas variáveis da nossa primeira face. Então, vamos criar essa primeira face, que será uma base para todo o escopo do nosso trabalho dentro do ggplot. Então, note que dias no eixo das abscissas e confirmado no das ordenadas. Mas aqui são apenas a malha. Para adicionar linhas, devemos usar no pacote ggplot 2 comandos como geoline, geopoint. Então, criaremos uma linha que vai ter como coordenadas dias e confirmados. Determinei pela cor azul, porque eu quero comparar com outros tipos de linha, com outros tipos de variáveis e outros tipos de cores de linha. Então, vamos rodar essa nossa linha e ela vai criar uma linha que vai mostrar os casos confirmados com o decorrer do tempo. Podemos fazer também para outros tipos de variáveis, como a variável recuperada, onde eu vou utilizar a cor verde para identificá-lo. Ou, da mesma forma, para os casos descartados com a cor vermelha. Note que aqui você tem apenas uma estimativa de quanto esse ponto vale. Você sabe que ele está entre 2.000 e 2.500 casos confirmados, mas você não sabe ao certo quanto ele é. Então, foi necessária a criação de outros pacotes para que tornasse o gráfico mais exploratório quanto aos nossos dados. Então, vamos utilizar o pacote plotly. Primeiro, vamos pegar todo esse nosso gráfico e considerar ele como sendo igual a um objeto P. Então, vou criar P. E P vai ser esse nosso gráfico com essas três linhas. Utilizaremos o comando ggplotly e botaremos como argumento P. Teremos um gráfico semelhante, porém, as linhas foram alteradas um pouco a cor, porém, ele se tornou mais interativo. Ao colocarmos o mouse por cima de uma parte da linha, ele nos dirá o número de dias e o número de casos confirmados ou os casos da referente linha. No caso, no dia 104, temos 4.014 casos confirmados. No dia 104, temos 3.807 casos descartados. E no dia 104, temos 2.587 casos recuperados. Também podemos dar zoom em certas partes do gráfico e
podemos enxergar em quais pontos temos que as linhas se tocam. Também podemos criar pontos da seguinte maneira, de uma maneira mais geométrica. Podemos ver como ela vai se comportar com relação aos eixos. Também podemos fazer esse gráfico de outra forma. Criaremos um objeto comp e ele vai ser criado a partir de plotly, que é um outro comando do plotly, do pacote plotly. Então utilizaremos plot_ly. Os argumentos são o nosso banco de dados, centenês, os nossos x e y, que no caso, do mesmo exemplo anterior, daremos como x número de dias e y número de casos confirmados. Utilizaremos type igual a scatter, que no caso é tipo igual a dispersão, que é o default desse nosso comando, que é o plot_ly. Utilizaremos como o modo de como ele vai ser encontrado, módulo igual a lines, e chamaremos de confirmados essa nossa linha. Então, vamos rodar essa primeira linha e vamos fazer comp vai ser igual ao meu antigo comp mais add trace. No caso, essa add trace, ela vai adicionar linhas considerando x constante, no caso x igual a dias, e meu y vai variar. Aqui é confirmados e aqui eu considerei descartados, ativos, recuperados e óbitos. E nomeei também com seus respectivos nomes das variáveis, confirmados, descartados, ativos, recuperados e óbitos. Esse operador aqui é chamado de operador pipe. Ele vai pegar o nosso objeto da esquerda e ele vai ser o nosso argumento principal da nossa função do operador do nosso comando da direita. Então, vamos rodar essas outras linhas. Então, pegamos comp e ele já contém confirmados, descartados, ativos, recuperados e óbitos. Então, vamos chamá-lo. Note que ele se parece muito com o gráfico anterior. Podemos dar zoom, ele também conta, ele nos dá a informação de qual é o dia e qual é o número de casos. E, além disso, podemos, caso tivesse muitas linhas emaranhadas ou próximas, poderíamos ocultar algumas linhas clicando na legenda da linha. Retirei a linha de recuperados e óbitos, mas também poderia retirar de descartados, confirmados e analisar apenas a linha dos ativos. Outras bibliotecas também são a HighCharger, que ela serve para criar gráficos também de maneira interativa. Então, depois de instalada, vamos ler. Ela funciona da seguinte forma. Você irá criar um objeto, que eu chamei de confirme, e ele vai ser criado a partir de hchart, que é um comando que vai criar meu gráfico de dispersão. No caso, eu escolhi como banco o centenês e coloquei como tipo line, para ser linha, normal, assim como os outros. Para os eixos, considerei dias e confirmados. Como cor, coloquei a cor Deep Sky Blue e nome coloquei como casos confirmados. Então, vamos criar confirme. Após criar confirme, vamos chamá-lo. Bastante simples como o caso anterior, vamos ter que ela vai seguir a nossa linha e irá dizer qual dia e qual o número de casos confirmados. No caso, o nosso x e nosso y. Podemos também criar new, que vai ser criado a partir de hchart, o nosso banco de dados, e o nosso tipo que vai ser coluna, para diferenciar do anterior. Utilizaremos como x e y as variáveis dias e novos, que submetem aos novos casos descobertos em determinado dia. Utilizei a cor vermelha e botei o nome de casos novos. Caso, nesse nosso exemplo aqui, tivéssemos colocado apenas casos no lugar de casos confirmados, apareceria apenas nome casos 464 e não casos confirmados. Então, vamos criar new e chamaremos new.
Assim como o anterior, teremos um gráfico que vai ser interativo e nos dirá quais são os valores para cada observação. Também podemos criar outros. Então, vamos examinar agora outro banco, que é o banco sexos, que ele vai diferenciar até a última observação do município os sexos masculinos e femininos. Então, após atachá-lo, vamos ver como ele se comporta. Ele possui apenas duas variáveis, que é masculino e feminino, que são os sexos, e o número de casos confirmados, onde os homens têm 1.617 e mulheres 2.397. Então, utilizando o nosso pacote HighCharter, vamos criar FM, que vai ser criado a partir de HChart, e eu vou denominar nosso banco de sexos. Type vai ser coluna, e eu vou utilizar como os eixos X e Y, o sexo e o número de casos confirmados. E vou separar cada uma das colunas por um grupo, que eu chamei de grupo igual a sexo. Então, para separar ainda, eu coloquei as cores rosa e azul escuro. Após rodar, após criar FM, vamos chamá-lo. FM dará dois gráficos de colunas, onde serão expostos dois grupos, feminino e masculino. Nesses dois grupos, o tamanho da minha coluna é proporcional ao número de dados ao número de casos que cada grupo tem. Então, no feminino, temos 2.397 casos, e em homem, no sexo masculino, 1.617. Também, para ilustrar outras funções do banco da nossa biblioteca HighCharter, podemos utilizar o banco trabalhadores. Então, vamos atachar trabalhadores e iremos examinar como são essas variáveis. Apresenta os empregados, o salário de cada empregado, a idade de cada empregado e a situação, onde um é ativo e dois são funcionários demitidos. Então, para criar Boxplot com o pacote HighCharter, é criado com o comando HCBoxplot. HCBoxplot, e vou utilizar como variável qualitativa situação e como variável quantitativa o salário. Vai ser criado da cor azul escuro e seu nomezinho vai ser dados. Então, os Boxplots são criados e temos todas as informações principais dele, como o máximo valor para ativos e para demitidos. Então, o maior valor para ativos são de R$ 39.565, enquanto para demitidos é R$ 44.975. Note que o primeiro grupo, o grupo dos ativos, ocorreu uma maior variabilidade do meu salário. Também podemos criar histogramas com esse pacote HighCharter, com o comando hshift. Então, eu vou colocar nossa variável, que vai ser salário, e a cor, que escolhi como verde escuro. Serão criados colunas de mesmo tamanho, onde cada coluna vai ter o seu grupo. Então, pessoas que ganham de 10 mil a 20 mil reais, temos apenas um. De 20 a 30 mil reais, teremos 10. De 30 mil a 40 mil, 9 pessoas. E de 40 mil a 50 mil, 10 pessoas. Também podemos criar para aquele nosso banco satenês para casos novos, com a cor rosa. Então, vamos ter que, em 51 dias, vamos ter de 0 a 20 casos descobertos por dia. Em 16 dias, teremos de 20 a 40 casos descobertos nesse dia.